Lição 1: Adquirir um novo telefone. Oi, Ana, meu telefone está funcionando mal e acho que preciso de um novo. E quanto a você? Você está pensando em comprar um novo telefone? Olá! Engraçado que você mencione isso, também estou pensando em comprar um novo telefone. O meu está ficando um pouco desatualizado. Eu entendo a tecnologia se move tão rapidamente hoje em dia e é fácil ficar para trás. Quais recursos você está procurando em um novo telefone? Definitivamente, estou interessado em um telefone com uma boa câmera. Gosto de tirar fotos, então uma câmera de alta qualidade é essencial para mim. Eu concordo, uma boa câmera é essencial. Também estou procurando um telefone com um tamanho de tela maior para melhor visibilidade e consumo de mídia. Esse é um ótimo ponto. Uma tela maior pode aprimorar a experiência geral de multimídia. A duração da bateria é outra consideração importante para mim. Preciso de um telefone que possa durar o dia todo sem precisar ser carregado constantemente. Absolutamente. Ter uma bateria de longa duração é conveniente e garante que possamos permanecer conectados em qualquer lugar. Também tenho pesquisado telefones com processadores mais rápidos. O desempenho suave e os recursos de multitarefa são importantes para mim. Eu entendo completamente. Um processador rápido pode fazer uma diferença significativa na experiência geral do usuário e na produtividade. Você está se inclinando para alguma marca ou sistema operacional específico? Eu uso o Android há algum tempo, então estou mais confortável com ele. Mas também estou aberto a explorar outras opções. Eu usei principalmente dispositivos iOS, mas também estou aberto a considerar o Android. É bom manter a mente aberta e explorar todas as possibilidades. Definitivamente. É essencial encontrar um telefone que atenda às nossas necessidades e preferências individuais. Você já pensou na capacidade de armazenamento que gostaria de ter em seu novo telefone? Sim, o armazenamento é crucial. Costumo armazenar muitas fotos e vídeos, então estou procurando um telefone com amplo espaço de armazenamento. Isso faz sentido. Ter armazenamento suficiente garante que não precisemos excluir arquivos constantemente ou nos preocupar com a falta de espaço. Concordo. É sempre melhor ter mais armazenamento do que achamos que precisaremos. Por fim, você tem um orçamento em mente para o seu novo telefone? Sim, o orçamento é importante. Tenho uma ideia aproximada de quanto estou disposto a gastar, mas também estou considerando o valor e a durabilidade do telefone a longo prazo. Essa é uma abordagem inteligente. É importante encontrar um equilíbrio entre orçamento e qualidade. Absolutamente. Queremos ter certeza de que estamos obtendo o melhor valor pelo nosso dinheiro. Bem, parece que nós dois estamos em busca de novos telefones. Vamos continuar nossa pesquisa e compartilhar quaisquer descobertas interessantes que encontrarmos. Parece um plano, John. É sempre útil trocar informações e opiniões ao fazer uma compra tão importante. Eu concordo, Ana. Vamos nos manter atualizados. Boa sorte com sua pesquisa e espero que você encontre o telefone perfeito. Lição 2: Escolhendo um vestido de festa. Olá, Ana. Estou procurando um vestido para uma próxima festa. Que tal esse? O que você acha? Oi! Esse vestido está deslumbrante. A cor e o design são perfeitos para uma festa.
Isso definitivamente faria você se destacar. Fico feliz que tenha gostado. Você tem alguma sugestão de acessórios para combinar com este vestido? Que tal um colar elegante e alguns brincos combinando? Eles adicionariam um toque de elegância e complementariam lindamente o vestido. Isso parece ótimo. Com certeza vou procurar algumas joias marcantes para completar o look. E quanto aos sapatos? Alguma recomendação? Acho que um par de saltos de tiras ou estiletes combinaria bem com este vestido. Eles adicionariam um toque de sofisticação e alongariam suas pernas. Boa ideia. Vou ficar de olho nos saltos de tiras que combinam com o vestido. O que você acha do comprimento do vestido? É apropriado para a ocasião? Acho que o comprimento é perfeito. Não é muito curto nem muito longo e cai em um ponto lisonjeiro. É definitivamente apropriado para uma festa. Isso é um alívio. Quero ter certeza de que estou vestida adequadamente e, ao mesmo tempo, ter uma aparência elegante. E quanto ao ajuste? Parece que isso embelezaria minha figura? Absolutamente. O vestido parece ter um ajuste personalizado que acentua suas curvas. Parece que isso embelezaria sua figura lindamente. Obrigado por sua contribuição, Ana. Seu conselho é sempre útil quando se trata de escolhas de moda. Eu agradeço. De nada, John. Estou sempre feliz em ajudar. A moda é uma forma divertida de nos expressarmos, e eu gosto de discutir isso com você. Eu concordo, é ótimo ter alguém com quem trocar ideias e obter uma segunda opinião. Isso torna as compras muito mais agradáveis. Definitivamente. Fazer compras é mais divertido quando podemos compartilhar nossa empolgação e opiniões com outra pessoa. A propósito, você também precisa de ajuda para encontrar um vestido para a festa? Eu ficaria feliz em oferecer algumas sugestões. É muito gentil da sua parte, John. Ainda não comecei a procurar, mas com certeza entrarei em contato se precisar de ajuda. Obrigado. De nada, Ana. Sinta-se à vontade para perguntar a qualquer momento. Ficarei feliz em ajudá-lo a encontrar o vestido perfeito. Eu agradeço, John. Tenho certeza de que nós dois encontraremos vestidos incríveis e nos divertiremos muito na festa. Eu não poderia concordar mais, Ana. Vamos aproveitar o processo e garantir que nos sintamos confiantes e elegantes em nossas roupas escolhidas. Com certeza, John. Aqui está a oportunidade de encontrar os vestidos de festa perfeitos e criar memórias duradouras no evento. Felicidades, Ana. Vamos fazer com que seja uma noite inesquecível. Lição 3: Alugar um carro por um dia. Olá, Ana. Estou pensando em alugar um carro por um dia. Depende do tipo de carro que você escolher, certo? Oi! Sim, o tipo de carro que você escolher determinará o preço e a disponibilidade do aluguel. Que tipo de carro você está procurando? Estou considerando um carro compacto por sua eficiência de combustível e facilidade de estacionamento. Quais são seus pensamentos sobre isso? Um carro compacto é uma escolha prática, especialmente se você estiver dirigindo na cidade. É mais fácil manobrar e estacionar em espaços apertados. Isso é verdade. Além disso, seria mais econômico em termos de consumo de combustível. Você tem alguma recomendação para locadoras de veículos?
Ouvi coisas boas sobre algumas empresas, como a Visa e a Enterprise. Eles oferecem uma ampla variedade de carros e têm locais de coleta convenientes. Obrigado pelas sugestões. Vou dar uma olhada e comparar preços. Há alguma taxa ou exigência adicional que eu deva conhecer? Algumas locadoras podem cobrar taxas adicionais pela cobertura de seguro ou serviços extras, como navegação GPS ou cadeiras infantis. É importante ler os termos e condições com atenção. Com certeza vou analisar esses detalhes antes de fazer uma reserva. A segurança também é uma prioridade. Os carros alugados vêm com cobertura de seguro? A maioria dos carros alugados tem cobertura básica de seguro incluída, mas é uma boa ideia verificar com a locadora para entender a extensão da cobertura. Vou me certificar de esclarecer isso. Agora, em relação à duração, estou pensando em alugar o carro por um dia inteiro. Esse é o período padrão de aluguel? Sim, alugar o carro por um dia inteiro geralmente é o período padrão de locação. No entanto, algumas empresas também podem oferecer tarifas por hora ou meio-dia. Eu entendo. Um dia inteiro de aluguel deve me dar tempo suficiente para fazer minhas tarefas e devolver o carro até o final do dia. Existe um limite de quilometragem? As locadoras geralmente têm um limite de quilometragem para cada período de locação. Se você exceder o limite, poderá ser cobrada uma taxa adicional por milha. É importante esclarecer isso de antemão. É bom saber. Perguntarei sobre o limite de quilometragem para garantir que ele esteja alinhado com meu uso planejado. Os carros alugados precisam ser reabastecidos antes de serem devolvidos? Sim, os carros alugados normalmente são fornecidos com o tanque cheio, e espera-se que você os devolva com o tanque cheio também. Caso contrário, você poderá ser cobrado pelo reabastecimento. Vou me certificar de encher o tanque antes de devolver o carro. É melhor evitar cobranças extras. Obrigado por todas as informações úteis, Ana. De nada, John. Estou feliz por ter podido ajudá-lo. Alugar um carro pode ser uma opção conveniente, especialmente para um dia de recados ou explorações. Absolutamente. Ele oferece flexibilidade e evita que dependamos do transporte público. Agradeço sua orientação durante todo esse processo. É um prazer, John. Estou sempre aqui para ajudar. Espero que você tenha uma experiência tranquila ao alugar o carro e que ele atenda bem às suas necessidades. Obrigada, Ana. Vou mantê-lo atualizado sobre como funciona. Um brinde a um aluguel de carro bem-sucedido e a um dia produtivo pela frente. Lição 4: Explorando a cidade. Ei, Ana, você já explorou nossa cidade? Oi, John. Sim, eu tenho. Há tantos lugares interessantes para visitar. Você já esteve em algum? Sim, já estive no museu local. É incrível. Eles têm uma grande variedade de exposições. Isso parece fascinante. Quanto custa a visita? Bem, na verdade, é gratuito para nossos hóspedes. Não há taxa adicional para entrar. Isso é ótimo. Adoro quando as coisas são gratuitas. Quais outras atrações você recomenda? Definitivamente, vale a pena visitar os jardins botânicos. As flores de lá são deslumbrantes. Oh, eu adoro flores.
Eles estão localizados perto do museu? Não, eles estão em uma parte diferente da cidade. Mas não se preocupe, é fácil chegar lá de transporte público. Isso é conveniente. Há uma estação de ônibus ou metrô nas proximidades. Sim, as duas opções estão disponíveis. O ponto de ônibus fica do outro lado da rua do museu, e a estação de metrô fica a poucos quarteirões de distância. Perfeito. Vou me certificar de planejar uma viagem para lá em breve. Existem outros lugares imperdíveis? Absolutamente. O parque local é um local popular, especialmente nos finais de semana. As pessoas costumam se reunir lá para piqueniques e atividades ao ar livre. Isso parece adorável. Gosto de passar o tempo ao ar livre. Fica longe do museu e do jardim botânico? Não, na verdade está bem perto. Está a uma curta distância de ambos os lugares. Isso é fantástico. Com certeza vou adicionar o parque ao meu itinerário. Obrigado pelas recomendações, John. De nada, Ana. Tenho certeza que você vai se divertir explorando nossa cidade. Avise-me se precisar de mais sugestões. Lição 5: Maratona de compras. Olá, Ana. Encontrei ótimas ofertas no shopping hoje. Oi, John. Isso é incrível. O que você encontrou? Comprei um novo par de sapatos e uma jaqueta estilosa. Eles estavam à venda. Oh, parece bom. Também queria atualizar meu guarda-roupa. Em qual loja você foi? Fui à loja de departamentos na Main Street. Eles têm uma ampla seleção. Eu vou levá-los. Quanto você gastou em suas compras? Os sapatos custavam $50 e a jaqueta custava $80. Foi um bom negócio. Isso não é nada ruim. Eles aceitam cartões de crédito na loja? Sim, eles têm. Você pode pagar com qualquer cartão de crédito principal ou até mesmo usar dinheiro. Isso é conveniente. Normalmente, prefiro usar meu cartão de crédito para fazer compras. É definitivamente mais fácil. Além disso, você pode ganhar pontos de recompensa em seu cartão. Esse é um ótimo ponto. Adoro receber recompensas pelas minhas compras. É uma situação ganha-ganha. Você ganha roupas novas e ganha recompensas ao mesmo tempo. Absolutamente. Estou animado para visitar a loja. É longe daqui? Não, fica a uma curta distância de carro. Podemos ir juntos, se você quiser. Isso seria divertido. Comprar com um amigo é sempre mais agradável. Eu concordo, podemos dar conselhos de moda uns aos outros e ajudar na tomada de decisões. Isso parece um plano. Vamos definir uma data e hora para fazer compras juntos. Perfeito. Estou ansioso por isso. Vamos nos divertir muito explorando a loja. Lição 6: Benefícios no local de trabalho. Oi, Ana, você já pensou em nossos benefícios para funcionários aqui? Oi, John. Na verdade, eu só estava curioso sobre isso.
Você acha que temos bons benefícios para funcionários aqui? Definitivamente. Temos seguro de saúde que cobre despesas médicas. Isso é ótimo. É essencial ter cobertura de saúde para situações inesperadas. Absolutamente. Isso nos dá paz de espírito sabendo que nossa saúde está cuidada. Há algum outro benefício que possamos desfrutar? Sim, também temos um plano de aposentadoria. Podemos contribuir com uma parte do nosso salário e a empresa o iguala. Isso é fantástico. É importante planejar o futuro e ter segurança financeira. Eu não poderia concordar mais. É reconfortante saber que estamos construindo um ninho de ovos para a aposentadoria. Há alguma vantagem ou bônus adicional que recebemos? Sim, temos bônus anuais de desempenho com base em nossas conquistas. É um incentivo extra para trabalhar duro. Isso é motivador. Isso nos incentiva a buscar a excelência em nosso trabalho. Absolutamente. É sempre bom ser reconhecido e recompensado por nossos esforços. Ouvi dizer que algumas empresas oferecem horários de trabalho flexíveis ou opções de trabalho em casa. Nós temos esses? Sim, nós temos. Temos horários de trabalho flexíveis e, em determinadas circunstâncias, podemos trabalhar em casa. Isso é fantástico. Ele permite um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal e aumenta a produtividade. Definitivamente. É essencial ter um ambiente de trabalho saudável que promova o bem-estar. Sou grato por esses benefícios. Isso mostra que nossa empresa valoriza seus funcionários. Absolutamente. É uma das razões pelas quais nosso local de trabalho é tão positivo e solidário. Eu não poderia concordar mais. É ótimo fazer parte de uma empresa que se preocupa com o bem-estar de seus funcionários. Fico feliz que você se sinta assim, Ana. Os benefícios de nossos funcionários fazem a diferença em nossas vidas. Certamente que sim, John. É um lembrete de como somos afortunados por trabalhar aqui. Absolutamente. Vamos aproveitar ao máximo esses benefícios e continuar nos destacando em nosso trabalho. Lição 7. Explorando a rota panorâmica. Oi, Ana, você já fez a rota panorâmica para o trabalho? Oi, John. Não, eu costumo pegar a rodovia principal. O que há de tão especial na rota panorâmica? Bem, oferece belas vistas do campo e evita o tráfego intenso. Isso parece atraente. Demora mais para chegar ao destino? Não necessariamente. Às vezes, é ainda mais rápido porque há menos carros na rota panorâmica. Isso é interessante. Vou considerar tentar. É fácil navegar? Sim, as instruções são diretas. Basta seguir as indicações para a rota panorâmica. Isso é conveniente. Gosto quando as coisas são fáceis de seguir, especialmente durante meu trajeto matinal. É uma mudança de cenário refrescante. Você pode apreciar a beleza da natureza antes de começar o dia. Eu posso imaginar o quão relaxante isso deve ser. É uma ótima maneira de reduzir o estresse.
Absolutamente. A rota panorâmica proporciona uma sensação de tranquilidade e paz. Há algum ponto de referência ou atração específica ao longo do caminho? Sim, há uma cidadezinha charmosa com um café pitoresco. É um local perfeito para uma pausa para o café. Isso parece delicioso. Adoro descobrir novos lugares para relaxar e descontrair. Além disso, seguir a rota panorâmica permite mais flexibilidade em sua programação. Essa é uma vantagem definitiva. Eu valorizo a flexibilidade, especialmente na minha rotina diária. Você pode aproveitar a viagem e não se apressar. Não há pressa em chegar ao seu destino. Esse é um ótimo ponto. Às vezes, é bom desacelerar e apreciar as pequenas coisas. Absolutamente. A vida é sobre a jornada, não apenas sobre o destino. Eu não poderia concordar mais, John. Vou começar a incorporar a rota panorâmica em meu trajeto. Isso é maravilhoso, Ana. Tenho certeza que você vai gostar da mudança de ritmo e das belas vistas. Obrigado por sugerir isso, John. Estou ansioso para explorar a rota panorâmica. De nada, Ana. Viaje com segurança e aproveite a viagem. Lição 8: Explorando opções. Olá, Ana. Ultimamente venho considerando diferentes almofadas. E quanto a você? Oi, John. Sim, também estive pensando nisso. Há muitas opções disponíveis. Definitivamente. É importante encontrar um bloco que atenda às nossas necessidades e preferências individuais. Eu concordo, conforto e funcionalidade são fatores-chave a serem considerados. Você já pesquisou alguma marca ou tipo específico de almofadas? Sim, eu fiz algumas pesquisas. Existem almofadas orgânicas feitas de materiais naturais. Isso parece interessante. É ótimo ter opções ecológicas. Absolutamente. É importante estar atento ao nosso impacto no meio ambiente. Também venho considerando almofadas com diferentes níveis de absorção. Esse é um bom argumento. É essencial escolher uma almofada que ofereça o nível certo de proteção. Algumas almofadas também oferecem recursos extras, como controle de odores e absorção de umidade. Esses parecem ótimos benefícios adicionais. É tudo uma questão de descobrir o que funciona melhor para nós. Exatamente. É uma escolha pessoal e as preferências de todos podem variar. Você leu alguma avaliação ou recomendação de almofadas específicas? Sim, tenho consultado as avaliações online para ter uma ideia melhor das experiências das pessoas. Essa é uma abordagem inteligente. Ouvir a opinião de outras pessoas pode ser útil para tomar uma decisão. Também vale a pena considerar o preço e a relação custo-benefício. Verdadeiro. Queremos encontrar um pad que ofereça boa qualidade a um preço razoável. E não vamos esquecer a conveniência. Almofadas fáceis de transportar e descartar também são importantes. Absolutamente. Portabilidade e discrição são fatores a serem lembrados. Bem,
Parece que nós dois temos algumas opções para explorar mais. Definitivamente. É um processo de encontrar a solução certa para nossas necessidades. Estou feliz que tenhamos tido essa discussão. É sempre útil trocar ideias e ideias. Eu não poderia concordar mais. É importante fazer escolhas informadas. Vamos continuar nossa pesquisa e encontrar as almofadas perfeitas para nós mesmos. Parece um plano, John. Vamos encontrar as melhores opções para nosso conforto e bem-estar. Felicidades, Ana. Vamos garantir que estamos cuidando de nós mesmos de todas as maneiras possíveis. Lição 9. Produtos frescos e de qualidade. Olá, Ana. Você percebeu como a qualidade e o frescor dos produtos podem variar? Oi, John. Sim, é definitivamente algo a se considerar ao comprar frutas e vegetais. Absolutamente. É importante escolher produtos frescos e de alta qualidade. Eu concordo, os produtos frescos não só têm um sabor melhor, mas também fornecem mais nutrientes. Uma forma de garantir o frescor é comprando nos mercados agrícolas locais. É uma ótima ideia. Os mercados locais geralmente oferecem produtos recém-colhidos. Além disso, você pode conversar diretamente com os agricultores e perguntar sobre seus métodos de cultivo. Essa é uma vantagem definitiva. Isso nos permite entender melhor de onde vem nossa comida. Outra opção é cultivar nossas próprias frutas e vegetais, se tivermos espaço. Isso é verdade. Os produtos caseiros podem ser incrivelmente frescos e gratificantes. Podemos começar com ervas simples ou vegetais pequenos, mesmo que não tenhamos um jardim grande. Essa é uma ótima maneira de ter acesso a ingredientes frescos à nossa porta. Ao comprar produtos em mercearias, podemos procurar sinais de frescor. Sim, devemos verificar a firmeza, as cores vibrantes e evitar quaisquer sinais visíveis de deterioração. Também é útil saber quais frutas e vegetais estão na estação. Os produtos sazonais tendem a ser mais saborosos e ter um valor nutricional mais alto. Exatamente. Podemos planejar nossas refeições de acordo com o que está na temporada para desfrutar da melhor qualidade. Outra dica é armazenar os produtos adequadamente para manter seu frescor. Esse é um ponto importante. Frutas e vegetais diferentes requerem diferentes métodos de armazenamento. Alguns precisam ser armazenados na geladeira, enquanto outros devem ser mantidos em temperatura ambiente. E é sempre uma boa ideia consumir primeiro os itens mais perecíveis. Absolutamente. Dessa forma, podemos evitar qualquer desperdício e desfrutar dos produtos mais frescos. No geral, ao estarmos atentos ao frescor e à qualidade, podemos fazer escolhas mais saudáveis. Isso é verdade. Produtos frescos e de alta qualidade são essenciais para uma dieta bem balanceada. Vamos criar o hábito de priorizar o frescor ao selecionar nossas frutas e vegetais. Lição 10. Planejando a viagem. Oi, Ana, eu ouvi falar sobre esse destino incrível. Isso parece intrigante. Como podemos planejar nossa viagem até lá?
Oi, John. Isso é emocionante. Primeiro, vamos decidir as datas da nossa viagem. Bom argumento. Devemos verificar nossos horários e ver quando nós dois temos folga. Assim que tivermos as datas, podemos começar a procurar voos ou outros meios de transporte. Certo. É importante comparar preços e encontrar a opção mais conveniente. Também devemos considerar a duração da viagem e quanto tempo temos para explorá-la. Absolutamente. Queremos ter certeza de que temos tempo suficiente para ver todos os destaques. Pesquisar o destino é fundamental. Podemos descobrir as atrações e atividades imperdíveis. Isso é verdade. Podemos ler blogs de viagens, assistir vídeos e coletar recomendações. Também é útil verificar o clima local e fazer as malas adequadamente. Definitivamente. Queremos estar preparados para o clima e para todas as atividades específicas que planejamos fazer. Encontrar acomodações adequadas é outra etapa importante. Sim, podemos procurar hotéis, albergues ou até mesmo considerar alugar um apartamento ou casa. É uma boa ideia ler as avaliações e verificar a localização e as comodidades. Também devemos pensar no transporte dentro do destino. Isso mesmo. Podemos pesquisar opções de transporte público ou considerar alugar um carro. Planejar nosso itinerário diário pode tornar nossa viagem mais organizada e eficiente. Sim, podemos fazer uma lista dos lugares que queremos visitar todos os dias e planejar as rotas. Também é importante fazer um orçamento para nossa viagem e acompanhar nossas despesas. Absolutamente. Podemos definir um orçamento diário para alimentos, atividades e lembranças. Também podemos procurar descontos ou ofertas que possam estar disponíveis para atrações ou restaurantes. Lição 11: Os benefícios dos anúncios tradicionais. Olá, Ana. Você já pensou nos benefícios dos anúncios tradicionais no mundo digital atual? Oi, John. É um tópico interessante. Os anúncios tradicionais ainda têm suas vantagens. Absolutamente. Mesmo com o aumento da publicidade online, os anúncios tradicionais podem atingir um público amplo. Isso é verdade. Comerciais de TV, outdoors e anúncios impressos ainda podem chamar a atenção das pessoas. Os anúncios tradicionais geralmente têm uma presença física, o que os torna memoráveis e impactantes. Sim, ver um anúncio em uma revista ou em um outdoor pode deixar uma impressão duradoura. Os anúncios tradicionais também podem segmentar públicos locais específicos de forma eficaz. Esse é um bom argumento. Jornais ou estações de rádio locais podem alcançar uma comunidade específica. Outro benefício é que os anúncios tradicionais podem ser menos intrusivos em comparação aos pop-ups online. Definitivamente. As pessoas podem interagir com os anúncios tradicionais voluntariamente, em vez de serem interrompidas. Os anúncios tradicionais também podem criar um senso de confiança e credibilidade. Sim, ver uma marca conhecida em um anúncio impresso ou na TV pode criar confiança com os consumidores. Os anúncios tradicionais podem ser mais envolventes para determinados grupos demográficos, como as gerações mais velhas.
Isso é verdade. Algumas pessoas ainda preferem a experiência tátil de ler um jornal ou revista. Os anúncios tradicionais também podem ser um ótimo complemento às estratégias de marketing digital. Absolutamente. Uma campanha de marketing completa geralmente inclui elementos tradicionais e digitais. Os anúncios tradicionais podem ser benéficos para empresas que segmentam um nicho específico ou mercado local. Sim, isso permite que eles se conectem com seu público-alvo em um nível mais pessoal. Além disso, os anúncios tradicionais podem ter uma vida útil mais longa. As pessoas podem guardar revistas ou jornais por mais tempo do que guardam anúncios digitais. Esse é um bom argumento. Os anúncios tradicionais podem ter uma presença duradoura nas casas ou nos locais de trabalho das pessoas. No entanto, é importante que as empresas analisem seu público-alvo e escolham a combinação certa de canais de publicidade. Absolutamente. Compreender as preferências e os hábitos do público-alvo é fundamental. No final das contas, uma combinação de anúncios tradicionais e digitais pode maximizar o alcance e o impacto de uma empresa. Precisamente. É tudo uma questão de encontrar o equilíbrio certo e utilizar diferentes meios de publicidade de forma eficaz. Portanto, mesmo na era digital, os anúncios tradicionais ainda têm seus benefícios e desempenham um papel significativo no marketing. Definitivamente. Eles oferecem vantagens exclusivas que não devem ser negligenciadas. É fascinante como o cenário publicitário continua evoluindo, não é? Absolutamente. A dinâmica em constante mudança mantém o campo do marketing empolgante e cheio de possibilidades. De fato, Ana. Vamos ficar abertos a novas oportunidades e estratégias enquanto apreciamos os benefícios dos anúncios tradicionais. Lição 12. Cláusulas de rescisão em contratos. Olá, Ana. Você já pensou em incluir cláusulas de rescisão nos contratos? Oi, John. Com certeza, as cláusulas de rescisão podem fornecer clareza e proteção para ambas as partes. Isso é verdade. Eles descrevem as condições sob as quais um contrato pode ser rescindido. As cláusulas de rescisão podem especificar os direitos e obrigações de cada parte em caso de rescisão. Exatamente. Eles podem ajudar a evitar disputas e fornecer um caminho claro a seguir. As cláusulas de rescisão também podem incluir períodos de aviso prévio para permitir um processo ordenado de rescisão. Isso é importante. Isso dá a ambas as partes tempo para se ajustarem e tomarem as providências necessárias. As cláusulas de rescisão podem abordar situações em que uma das partes viola o contrato. Sim, eles podem descrever as consequências e soluções em caso de violação. Eles também podem especificar circunstâncias fora do controle de qualquer uma das partes, como eventos de força maior. Certo. As cláusulas de força maior podem proteger as partes de responsabilidades em circunstâncias imprevistas. As cláusulas de rescisão também podem abordar situações em que o contrato se torna impossível de cumprir. Absolutamente. Eles podem fornecer uma saída se certas condições impossibilitarem o desempenho. As cláusulas de rescisão também podem abordar questões como falta de pagamento ou não cumprimento de qualquer uma das partes.
Isso é verdade. Eles podem estabelecer consequências para tais situações. As cláusulas de rescisão podem oferecer flexibilidade ao incluir condições para rescisão antecipada ou renovação. Sim, eles podem oferecer opções se ambas as partes concordarem em rescindir ou estender o contrato. Eles também podem resolver situações em que uma das partes deseja rescindir por conveniência. Isso é importante. Ele permite a rescisão sem violar o contrato. As cláusulas de rescisão podem variar dependendo da natureza e complexidade do contrato. Absolutamente. Eles devem ser adaptados às necessidades e riscos específicos de cada contrato. É crucial analisar e negociar cuidadosamente as cláusulas de rescisão antes de assinar um contrato. Sim, buscar aconselhamento jurídico pode ajudar a garantir que as cláusulas sejam justas e protejam os interesses de ambas as partes. Também é importante se comunicar abertamente e discutir as condições de rescisão durante as negociações do contrato. Isso é verdade. Uma comunicação clara pode ajudar a evitar mal-entendidos e alinhar as expectativas. No final das contas, as cláusulas de rescisão podem proporcionar uma sensação de segurança e facilitar uma saída tranquila, se necessário. Definitivamente. Eles podem ajudar as partes a se separarem amigavelmente e minimizar possíveis conflitos. É essencial abordar a rescisão do contrato com profissionalismo e respeito pelos termos acordados. Com certeza, Ana. As cláusulas de rescisão podem contribuir para um ambiente de negócios saudável e transparente. Concordo, John. Vamos sempre priorizar cláusulas de rescisão claras e justas em nossos contratos. Com certeza, Ana. Eles servem como salvaguardas e garantem uma base sólida para as relações comerciais. Lição 13. Novos smartphones empolgantes. Oi, Ana. Você viu os novos smartphones na loja? Eles estão incríveis. Oi, John. Sim, eu os notei. Os designs são elegantes e modernos. Absolutamente. E a qualidade da tela é incrível. As cores são muito vibrantes. Eu concordo, as telas de alta resolução fazem com que tudo pareça muito nítido e claro. Você notou os recursos avançados da câmera? Eles podem capturar fotos e vídeos incríveis. Sim, a tecnologia da câmera melhorou muito. É impressionante o que esses smartphones podem fazer. E eles têm processadores poderosos que tornam os telefones rápidos e eficientes. Isso é verdade. O desempenho é excelente, permitindo multitarefa e jogos sem problemas. Também ouvi dizer que a duração da bateria foi melhorada. Eles podem durar horas com uma única carga. Esse é um ótimo recurso. É frustrante quando o telefone morre rapidamente, especialmente quando você está fora de casa. Absolutamente. E esses novos smartphones também suportam carregamento rápido, para que você possa voltar a usá-los rapidamente. Isso é conveniente. O carregamento rápido economiza tempo e garante que você não fique preso esperando o telefone recarregar. Outro recurso interessante são as opções de segurança aprimoradas. Alguns smartphones agora têm sensores de reconhecimento facial ou de impressão digital.
Sim, essas medidas de segurança proporcionam tranquilidade, sabendo que nossas informações pessoais estão protegidas. E você viu a capacidade de armazenamento? Esses novos smartphones oferecem amplo espaço para todos os nossos arquivos, fotos e aplicativos. É ótimo ouvir isso. Ficar sem espaço de armazenamento pode ser um incômodo, então ter mais espaço é definitivamente uma vantagem. Também notei que alguns desses smartphones têm resistência à água e poeira. Eles podem resistir a derramamentos ou quedas acidentais. Esse é um recurso útil, especialmente para aqueles de nós que são um pouco desajeitados com nossos telefones. Absolutamente. Ele adiciona durabilidade e garante que os telefones possam lidar com a vida cotidiana. Também ouvi dizer que esses smartphones vêm com recursos avançados de inteligência artificial. Eles podem nos ajudar em várias tarefas. Sim, a integração da inteligência artificial está se tornando mais predominante. É fascinante ver como nossos telefones podem se adaptar e aprender com nossos comportamentos. Definitivamente. É como ter um assistente pessoal no bolso. As opções de personalização também impressionam. De papéis de parede a temas, os usuários podem tornar seus smartphones exclusivos. Esse é um aspecto divertido. Isso nos permite expressar nossa individualidade e personalizar nossos dispositivos. No geral, esses novos smartphones oferecem uma ampla gama de recursos e melhorias que atendem às nossas necessidades e preferências. Isso é verdade. Os avanços na tecnologia de smartphones continuam aprimorando nossas vidas diárias. Então, você já pensou em comprar um desses novos smartphones? Estou definitivamente tentado. Eles têm muito a oferecer. Talvez eu precise visitar a loja novamente e dar uma olhada mais de perto. O mesmo aqui, Ana. Vamos explorar as possibilidades e ver qual delas é melhor para nós. Lição 14: Construindo confiança nos relacionamentos. Oi, Ana. Você tem alguma dica de como estabelecer confiança nos relacionamentos? Oi, John. A confiança é essencial em qualquer relacionamento. Uma dica importante é ser confiável e cumprir seus compromissos. Isso faz sentido. Cumprir nossas promessas mostra que podemos confiar em nós para cumprir nossas obrigações. Absolutamente. Outra dica é ser aberto e honesto em sua comunicação. A transparência ajuda a criar confiança e evita mal-entendidos. Eu concordo. Ser sincero sobre nossos pensamentos e sentimentos cria uma base de confiança e autenticidade. Também é importante ouvir ativamente. Mostre interesse genuíno no que a outra pessoa tem a dizer e valide seus sentimentos. A escuta ativa demonstra que valorizamos a perspectiva da outra pessoa e ajuda a promover a confiança e a compreensão. Outra dica é respeitar os limites. É crucial honrar os limites estabelecidos pela outra pessoa e não empurrá-la para além de sua zona de conforto. Respeitar os limites mostra que nos preocupamos com o bem-estar da outra pessoa e promove um senso de confiança e segurança. A confiança também é construída por meio da consistência. Ser consistente em nossas palavras e ações ajuda a estabelecer um senso de confiabilidade. A consistência cria um ambiente previsível em que a outra pessoa se sente segura e pode confiar em nosso comportamento. A confiança é uma via de mão dupla.
Também é importante confiar nos outros. Dê a eles o benefício da dúvida até que se prove o contrário. Esse é um ótimo ponto. Confiar nos outros inicialmente permite o desenvolvimento da confiança mútua e fortalece o relacionamento. Construir confiança leva tempo, então paciência é fundamental. É importante permitir que a confiança cresça naturalmente e não apressar o processo. A paciência permite que o relacionamento evolua em seu próprio ritmo e garante que uma base sólida de confiança seja estabelecida. Por fim, peça desculpas e faça as pazes quando cometer um erro. Assumir a responsabilidade mostra que você valoriza o relacionamento e está comprometido em ganhar confiança. Pedir desculpas e fazer as pazes demonstra humildade e vontade de reparar qualquer dano causado, fortalecendo a confiança. A confiança é um presente precioso em qualquer relacionamento. É preciso esforço, consistência e respeito mútuo para estabelecer e manter. Com certeza, Ana. A confiança forma a base de relacionamentos fortes e saudáveis, permitindo que eles prosperem e cresçam. Vamos nos lembrar dessas dicas e continuar a criar confiança em nossos relacionamentos, John. É uma jornada para toda a vida na qual vale a pena investir. Eu não poderia concordar mais, Ana. Vamos cultivar a confiança e cultivar as conexões que temos. É a base para relacionamentos significativos. De fato, John. A confiança enriquece nossas vidas e traz profundidade às nossas interações. Vamos abraçá-la de todo o coração. Bem dito, Ana. Nosso objetivo é construir confiança e promover relacionamentos profundos e duradouros que nos tragam alegria e satisfação. Lição 15. Levante-se e brilhe. Oi, Ana. Você conseguiu acordar cedo hoje? Bom dia. Olá! Sim, acordei com o nascer do sol. É uma forma refrescante de começar o dia. Isso é ótimo. Sempre acho difícil acordar cedo, mas sei que isso dá um tom positivo para o dia. Absolutamente. Começar o dia mais cedo nos permite ter mais tempo para nós mesmos e realizar tarefas antes que a agitação comece. Eu concordo, é um momento tranquilo para se concentrar no crescimento pessoal, seja se exercitando, meditando ou lendo. Falando em leitura, você tem alguma recomendação de livro para desenvolvimento pessoal? Definitivamente. Atomic Habits, de James Clear, é uma excelente escolha. Ele oferece estratégias práticas para criar bons hábitos e acabar com os ruins. Isso parece intrigante. Vou adicioná-lo à minha lista de leitura. Alguma outra recomendação? The Power of Now, de Eckhart Tolle, é uma leitura transformadora. Ele explora a importância de viver no momento presente e encontrar a paz interior. Eu ouvi coisas boas sobre esse livro. Vou me certificar de lê-lo. Obrigado pela sugestão, John. De nada, Ana. Tenho certeza que você achará isso esclarecedor. Agora, vamos falar sobre as rotinas matinais. Você tem algum ritual que o ajude a começar o dia com uma nota positiva? Absolutamente. Gosto de começar com alguns alongamentos leves e alguns minutos de meditação. Isso me ajuda a limpar minha mente e definir minhas intenções para o dia. Parece uma forma pacífica de se centrar. Eu também deveria incorporar alguns alongamentos à minha rotina.
Vale a pena tentar, John. O alongamento pode ajudar a despertar seu corpo e aumentar a flexibilidade. Com certeza vou tentar. Você tem alguma dica para se manter motivado e produtivo durante todo o dia? Uma dica é dividir as tarefas em partes menores e gerenciáveis. Isso ajuda a evitar a sobrecarga e permite uma sensação de realização ao concluir cada etapa. Essa é uma ótima sugestão. Dividir as tarefas em partes menores as torna mais acessíveis e menos assustadoras. Outra dica é priorizar suas tarefas com base na importância e na urgência. Isso ajuda você a manter o foco e garante que você esteja trabalhando no que realmente importa. A priorização é fundamental. Isso nos ajuda a alocar nosso tempo e energia de forma eficaz. Vou manter isso em mente. Por fim, é essencial fazer pausas regulares e recarregar as baterias. Afastar-se do trabalho por alguns minutos pode aumentar a produtividade e evitar o esgotamento. Eu concordo, as pausas ajudam a refrescar nossas mentes e evitar a fadiga. É importante encontrar o equilíbrio certo entre trabalho e descanso. Com certeza, John. Ao implementar essas estratégias, podemos aproveitar ao máximo nossas manhãs e nos preparar para o sucesso ao longo do dia. De fato, Ana, vamos aproveitar as primeiras manhãs e torná-las um momento de crescimento, produtividade e autocuidado. Eu não poderia concordar mais, John. Vamos aproveitar o dia e aproveitar ao máximo nossas manhãs. Felicidades, Ana. Vamos crescer e brilhar, prontos para conquistar o que quer que o dia nos traga. Lição 16: Oportunidades de networking. Ei, Ana, você já pensou em participar de feiras e eventos de networking? Oi, John. Sim, acho que podem ser ótimas oportunidades para expandir as conexões profissionais e aprender sobre as tendências do setor. Absolutamente. As feiras comerciais geralmente reúnem especialistas em empresas de vários setores, fornecendo informações valiosas e possibilidades de networking. É uma chance de conhecer profissionais com ideias semelhantes e trocar ideias que podem levar a possíveis colaborações ou parcerias. Isso é verdade. Participar desses eventos nos permite construir uma forte rede profissional, o que pode ser benéfico para o crescimento da carreira. Os eventos de networking também oferecem a oportunidade de aprender com os líderes do setor por meio de seminários e painéis de discussão. Sim, ouvir profissionais experientes pode fornecer conhecimento e inspiração valiosos para nossas próprias jornadas profissionais. É importante abordar esses eventos com uma atitude positiva e estar aberto a conhecer novas pessoas. Absolutamente. Ser acessível e participar de conversas pode ajudar a criar conexões significativas. E não se esqueça de levar seus cartões de visita. Eles são uma maneira prática de trocar informações de contato e causar uma impressão duradoura. Bom argumento, Ana. Ter um cartão de visita bem projetado pode deixar uma impressão profissional e memorável. Além disso, é útil preparar um argumento de venda para apresentar você e seu trabalho de forma concisa. Isso é essencial. Um argumento de venda convincente pode despertar interesse e causar uma impressão duradoura em possíveis conexões. Outra dica é acompanhar as pessoas que você conhece após o evento. Enviar uma mensagem personalizada ou conectar-se ao LinkedIn pode ajudar a cultivar o relacionamento.
O acompanhamento é crucial. Isso demonstra seu interesse genuíno em manter a conexão e pode gerar oportunidades futuras. Absolutamente. O networking é um processo contínuo, por isso é importante se manter engajado e cultivar os relacionamentos que você constrói. O networking não precisa se limitar a eventos presenciais. Plataformas online e mídias sociais também podem ser ferramentas valiosas para expandir sua rede profissional. Isso é verdade, John. As redes virtuais se tornaram cada vez mais populares e nos permitem nos conectar com profissionais em todo o mundo. É importante encontrar um equilíbrio entre participar de eventos de networking físicos e virtuais para maximizar nossas oportunidades. Definitivamente. Explorar uma mistura de ambos pode ampliar nosso alcance e abrir portas para novas possibilidades. Bem dito, Ana. Participar de feiras e eventos de networking é uma forma proativa de expandir nossos horizontes profissionais e fazer conexões valiosas. Com certeza, John. Ao aproveitar essas oportunidades, podemos aprimorar nosso crescimento profissional e criar uma forte rede de apoio. Vamos priorizar a busca por esses eventos e aproveitar ao máximo as oportunidades de networking que surgirem em nosso caminho. Eu não poderia concordar mais, John. Vamos sair de nossas zonas de conforto e abrir novas portas por meio do networking. Felicidades, Ana. Vamos aproveitar o poder do networking e aproveitá-lo para alcançar nossas aspirações profissionais.